Olá, pessoal do segundo período de administração, que é o professor Demilson Pereira Ribeiro. Nossa aula de Direito Empresarial. Espero que vocês estejam bem, que as suas famílias também estejam bem guardados na mão de Deus. Nós estamos aqui para mais uma aula. Então vamos continuar o nosso trabalho de Direito Empresarial, só para situar aí a aula de número 17 no nosso cronograma de estudo. Vamos grifando, destacando lá. Essa aula continua naquela sequência em que nós estamos estudando os tipos de sociedades empresariais. É a aula que nós quase encerramos, né? A aula seguinte, a aula 18, é a aula que praticamente nós vamos concluir o estudo aqui do direito societário. Então, nessa aula, é uma aula bem extensa que nós vamos estar aqui dedicado praticamente de maneira exclusiva à sociedade anônima, que é a sociedade que tem previsão legal nos artigos 1088 a 1089 do Código Civil. E muito importante vocês identificarem também que nós temos uma lei especial. A Lei 6.404, 76, é a lei que nós chamamos. Bom, então iniciando a nossa aula, aí a primeira coisa é saber que tipo societário que nós vamos estudar nessa aula. A Sociedade Anônima, SA. Está prevista na Lei 6.404, 76. Vamos iniciar com o conceito. Qual que é o conceito de sociedade anônima? Sociedade anônima é o que, gente? É a sociedade cujo capital social está dividido em ações, tá certo? Algumas características no 7.2 da nossa aula são fundamentais. A primeira, a sociedade anônima, ela é uma sociedade institucional. Por quê? O ato constitutivo dela não é um contrato social, é um estatuto social, que não observa os princípios contratuais, como nós vimos quando nós estudamos ali as chamadas sociedades contratuais. O estatuto social, gente, ele deve observar necessariamente as regras legais que estão previstas na Lei 6.404, 76. Outra importante característica aqui é o seguinte: a sociedade anônima sempre será empresária. Então, a regra absoluta sempre será empresária. Ela nunca terá natureza simples, ok? E sempre será registrada na junta comercial. Bom, no 7.3 dos nossos tópicos de estudo aí, eu quero que vocês raciocinem comigo. Nós vamos trabalhar aqui as espécies de sociedade anônima. As espécies de sociedade anônima, elas estão previstas no artigo 4º da Lei 6.404, 76. Então, essa é a previsão legal. O que diz o artigo 4º da Lei 6.404, 76? Ela diz aí, para os efeitos legais, para os efeitos dessa lei, a companhia ela pode ser aberta ou fechada. E aqui vocês já têm um termo técnico relacionado à sociedade anônima. Sociedade anônima ela pode também ser conhecida como companhia. E aqui então nós temos as duas espécies. Nós vamos ter a SA aberta e a SA fechada. O que vai dizer se ela é aberta ou se ela é fechada? A própria lei continua dizendo, conforme os valores mobiliários que nós vamos estudar, de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Então, esses termos aqui são fundamentais para que vocês comecem a compreender a teoria da sociedade anônima. Bom, então vamos detalhar um pouco aqui o nosso estudo, né? As espécies de sociedade anônima, a gente acabou de ver, né? Previsão legal, artigo 4º da Lei 6.404, 76. Nós temos duas espécies de sociedades anônimas. Nós temos primeiro a chamada companhia aberta, que é aquela que os seus valores mobiliários eles serão admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. E depois a gente tem a companhia fechada. O que é a companhia fechada? É aquela em que os seus valores mobiliários eles não serão admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Eu deixei aqui uma observação que é a definição de valores mobiliários. Então, um conceito. Perguntinha, né? O que são os valores mobiliários que nós tanto falamos aqui e vamos falar muito nessa aula? Os valores mobiliários eles são títulos de investimento emitidos por sociedades anônimas, com a finalidade de captar recursos. A ação é a principal espécie de valores mobiliários que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro. Tá joia? No 7.4, nós vamos estudar aqui o mercado de capitais.
Então, o que é o mercado de capitais? O mercado de capitais é o ambiente onde são realizadas as diversas operações envolvendo os valores mobiliários emitidos por uma companhia aberta. Lembrando, só a companhia aberta vai emitir valores mobiliários que vão ser negociados no mercado de capitais. Bom, aqui na sequência nós precisamos entender um pouquinho o que é a CVM, né? O que é a Comissão de Valores Mobiliários. A CVM, quero que vocês entendam, é uma entidade autárquica federal de natureza especial. Então a CVM é uma autarquia. Então quando nós dividimos aí, né, administração direta, administração indireta, a CVM está dentro daquelas entidades que constituem a administração indireta. Então nós temos a Sociedade de Economia Mista, a empresa pública, as autarquias. E aqui, então, a CVM é uma autarquia, uma entidade autárquica federal de natureza especial. A qualidade principal dela é uma agência reguladora, né, do mercado de valores mobiliários. Agora, qual que seria a competência da CVM? A CVM ela tem uma competência tríplice, que é exercida de 3 formas. Nós temos a função regulamentar, que é a expedição de instruções normativas, né, tratando dos valores mobiliários. Nós temos uma função autorizante e uma função fiscalizatória. Bom, vamos falar um pouquinho da constituição das SAs, como são constituídas. A primeira coisa são chamados requisitos preliminares. São requisitos exigidos para a constituição tanto de companhias abertas como companhias fechadas. Então, lembrando que nós temos as duas espécies, né? Companhias abertas, que são aquelas que negociam seus valores mobiliários no mercado de valores mobiliários, e a companhia fechada é aquela que negocia no que nós chamamos de mercado de balcão, né? Previsão legal, gente, está aqui no artigo 80 da Lei 6.404/76, nós temos o seguinte, olha, a constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares. Primeiro requisito é a subscrição. Lembra que a subscrição é um termo técnico que significa, entre aspas, né, a promessa de pagamento do capital social. Aqui a subscrição tem que ser feita por pelo menos 2 pessoas, de todas as ações em que se divide o capital social fixado no Estatuto. O segundo requisito é a realização com uma entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. O terceiro requisito é o depósito no Banco do Brasil, que por sinal é uma SA, ou em outro estabelecimento bancário que seja autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, da parte do capital social realizado em dinheiro. Aí vem o parágrafo único que faz uma observação. O disposto no número 2, que nós vimos aqui, a realização, se aplica às companhias para as quais a lei exige realização inicial de parte maior do capital social. Então vamos ver o seguinte, em regra, a sociedade anônima, é muito importante que a gente destaque, ela é pluripessoal, 2 ou mais sócios na sua constituição. Exceções existem? Sim, nós temos exceção. Aqui a exceção vai tratar da chamada unipessoal. É a empresa pública e sua subsidiária integral. Está prevista onde? No artigo 251 da Lei 6.404/76. Agora tem uma observação muito importante aqui, ó. Vocês têm que saber o que é subsidiária integral. A subsidiária integral é um tipo de sociedade anônima que tem uma previsão legal específica no artigo 251 da Lei 6.404/76, que é a Lei das SAs. Ok, pessoal? Então, olha aqui, vamos trabalhar um pouquinho esse artigo tão importante. O artigo 251 da Lei 6.404/76 trata do seguinte, ó. A companhia pode ser constituída mediante escritura pública, tendo como único acionista uma sociedade brasileira. Aí vem o parágrafo 1º e diz que a sociedade que subscrever em bens o capital da subsidiária integral, e aqui então a gente identifica a existência dela, deverá aprovar laudo de avaliação, gente, de que trata o artigo. Então aqui é importante saber que tem laudo de avaliação. No parágrafo 2º é importante também o seguinte, ó, a companhia
ela pode ser convertida em subsidiária integral mediante a aquisição por sociedade brasileira de todas as ações, ok? Então, as nossas considerações aqui sobre a subsidiária integral, primeiro um exemplo, a Petrobras, ela tem a Transpetro e a Gaspetro, são subsidiárias integrais da Petrobras. A Petrobras é a única acionista dessas empresas. Finalidades: a maior expertise de profissionais, então especializados para determinado tipo de atividade, né, a segmentação do ramo empresarial. A letra B é o maior controle fiscal e patrimonial, porque se você tem um só acionista, controlador, dono de tudo, fica muito mais fácil. E a facilitação da venda também, porque depois na venda da subsidiária integral você tem apenas um acionista. Tópico 4 ali, gente, em relação à entrada, o que nós temos? A Lei 6.404, 76, no artigo 80, inciso 2º, ele fala do seguinte: o percentual. Qual o percentual? Aí, no caso da constituição de instituições financeiras, nós temos que o percentual é 50%, ok? Bom, vamos falar um pouquinho aqui da constituição propriamente dita. Primeiro, vamos falar da companhia aberta. É denominada de subscrição pública ou sucessiva. E as etapas? Nós temos aqui, ó, vocês vão ver que nós temos o registro de emissão na CVM, a contratação de instituição financeira para intermediação dos valores imobiliários, é o underwriting, e a assembleia de fundação. Então, são essas 3 etapas aqui. E a companhia fechada? A companhia fechada, a constituição dela é denominada de subscrição particular ou simultânea. É feita por escritura pública ou por assembleia de fundação. Não é necessária a autorização da CVM. Vamos tratar um pouquinho dos valores mobiliários? Então tá jóia. Então, o que são valores mobiliários? São títulos de investimento emitidos por companhia com a finalidade de captação de recursos. Isso é muito importante que vocês entendam, ok? Bom, o principal de todos os títulos nós temos aqui as ações. Vamos trabalhar o conceito de ação? O que são ações? As ações, gente, elas são frações do capital social que conferem ao seu titular direito de sócio na SA, ok? Aí nós temos aí as formas de integralização. Como que eu posso integralizar as ações? Posso integralizar com bens, e aí pode ser bem móvel, bem imóvel. Posso integralizar com dinheiro, posso integralizar com crédito. Onde que a gente pode buscar isso aí? Bom, a Lei 6.404, 76, ela traz no artigo 7º, ó, o capital social poderá ser formado por contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. E o artigo 10, também da mesma lei de SAs, nos fala da responsabilidade. A responsabilidade civil dos subscritores ou acionistas que contribuírem com bens para a formação do capital social será idêntica do vendedor, certo? E aqui tem um termo técnico importante que é a evicção. Aqui é a responsabilidade. Se eu vendi, eu tenho que me responsabilizar por aquilo. O parágrafo único diz que quando a entrada consistir em crédito, o subscritor ou acionista ele responderá pela solvência do devedor. Então, se eu estou entrando com a carta de crédito, eu tenho que garantir que aquela carta de crédito realmente vai se converter em dinheiro, ok? E o valor das ações, gente? Aqui também é um debate interessante da nossa aula, né? Nós classificamos as ações, primeiro, nós vamos ver que as ações elas podem ter o chamado valor nominal. O que é o valor nominal? O valor nominal é o resultado da operação. Capital social dividido pelo número de ações. Então, vamos ver. Eu tenho uma empresa, uma SA, que o capital social é de 10 milhões de reais. Eu quero emitir ações. Quantas? Eu vou emitir 1 milhão de ações. Então, quer dizer que o valor nominal dessas ações vai ser de quanto? De 10 reais. Agora, vamos falar em valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? O valor patrimonial é o resultado da operação patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Então, nosso exemplo aqui agora é assim. Patrimônio líquido, veja, é 20 milhões, porque antes eu estava falando só do capital social. Agora eu estou falando do patrimônio líquido. Ações. De novo, eu quero emitir 1 milhão de ações. Só que agora mudou.
Qual que é o valor da ação? Então, o valor, R$20. Então, veja que o mesmo número de ações varia o valor. Quanto ao valor nominal, R$10 cada ação. Quanto ao valor patrimonial, R$20 cada ação. Aí cabe uma observação aqui. A distinção que nós estamos fazendo aqui entre o valor nominal e o valor patrimonial, ele busca evitar o que, gente? Busca evitar a diluição injustificada do valor patrimonial das ações, quando da emissão de novas ações. Então, eu tenho uma ação com valor patrimonial de R$20, valor nominal da ação, R$10. Então, observem comigo, se a companhia ela emitir novas ações com preço de emissão inferior ao valor patrimonial das ações já existentes, haverá o que nós chamamos de redução do valor patrimonial dessas ações. Vamos ver o exemplo. Valor patrimonial da ação, R$20. Valor nominal da ação, R$10. Isso no número de ações que nós falamos de 1 milhão de ações, ok? O aumento de mais de 1 milhão de ações a preço de R$15, então eu vou pegar R$15 vezes 1 milhão, eu vou ter 15 milhões de reais. Aí vai acontecer o quê? O patrimônio líquido da SA, da nossa empresa, que era de 20 milhões, agora mais somado 15 milhões, vai ficar... Qual que é o patrimônio líquido da nossa SA? 35 milhões. Agora, então, as ações a gente vai fazer assim, 1 milhão de ações e mais 1 milhão de ações. Então, a nossa empresa tem quantas ações lançadas no mercado? 2 milhões. Então, o valor de cada ação, veja que é o valor patrimonial, é R$17,50, ok? Então, essa previsão legal aqui está no artigo 11 da Lei das SAs, da Lei 6.404/76, que diz o seguinte: o estatuto, que nós já falamos, o estatuto social, fixará o número de ações em que se divide o capital social e estabelecerá se as ações terão ou não valor patrimonial. Então, não é obrigado aqui ela ter valor nominal, perdão. Valor patrimonial vai ter, porque eu vou emitir e vai dividir, tá certo? Agora, olhe o parágrafo primeiro comigo, ó. Na companhia com ações sem valor nominal, o estatuto poderá criar uma ou mais classes de ações preferenciais com valor nominal. O parágrafo 2º define o valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia. Parágrafo 3º, o valor nominal das ações da companhia aberta não poderão ser inferior ao mínimo fixado pela Comissão de Valores Mobiliários. Agora, na letra C, o que a gente vai trabalhar aqui na letra C? O valor de mercado ou valor de negociação. Então, veja que eu tenho uma companhia fechada, valor de negociação privada. Companhia aberta, valor de negociação. Companhia aberta de novo, valor de mercado. Essas relações são fundamentais para vocês entenderem a relação entre valores e companhias. Na letra D, nós temos o valor econômico. O que é o valor econômico, gente? É aquele que os peritos entendem, após a elaboração de estudos técnicos científicos, que as ações possivelmente valeriam se fossem colocadas à venda no mercado de capitais. Então, um valor suposto, tecnicamente suposto, ok? Vamos falar um pouquinho de preço de emissão? O que nós falamos aqui sobre preço de emissão? O preço de emissão é aquele estabelecido unilateralmente pela companhia emissora. Então, a companhia ela vai emitir ações, ela impõe o seu preço naquelas ações. Lógico que é um risco, né? Bom, 7.4 fala da responsabilidade do acionista. Tem previsão legal no artigo 1º da Lei 6.404/76, é a lei que nós norteamos o estudo das SAs. Diz o que esse artigo 1º? A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada, gente. Então, aqui nós já definimos. A responsabilidade é uma responsabilidade limitada. Limitada a quê? Ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Então, aqui vocês têm que ficar de olho que na sociedade anônima não existe responsabilidade solidária. O sócio responde de forma limitada pelo preço de emissão das ações. 7.5 aqui, o que a gente tem? Quanto às espécies?
Então, a Lei 6.404, 76, no artigo 15, diz o seguinte: as ações, conforme a natureza dos direitos e vantagens que confiram aos seus titulares, elas podem ser. Aqui eu tenho 3 tipos de ações. Vamos ver? Número 1, ações ordinárias. Número 2, ações preferenciais. Número 3, ações de fruição. O que é uma ação ordinária que é identificada pela sigla ON? As ações ordinárias são aquelas que conferem direitos comuns ao acionista. Exemplos: participação nos lucros, preferência e fiscalização. A Lei 6.404, 76, no artigo 110, diz claramente: a cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Segundo tipo de ação que nós temos aí, quanto à espécie, nós temos as chamadas ações preferenciais. São identificadas pela sigla PN. As preferenciais são aquelas que trazem algumas vantagens. Essas vantagens podem ser econômicas, exemplo, maior participação nos lucros, prioridade de recebimento. Ou essas vantagens elas podem ser políticas. Aonde que estão previstas as preferenciais, as ações preferenciais? As ações preferenciais, elas têm previsão legal no artigo 111 da Lei 6.404/76, que diz o quê? O Estatuto poderá deixar de conferir as ações preferenciais algum ou alguns dos direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o direito de voto, conferi-lo com restrições, observado o disposto no artigo 109, que vocês podem, de maneira curiosa, pesquisando, ler um pouco mais na lei. Bom, aí eu trouxe aqui algumas questões para a gente raciocinar. A primeira questão é a seguinte: qual o número máximo de ações preferenciais sem voto que uma companhia pode emitir? A Lei 6.404, no artigo 15, parágrafo 2º, deixa bem claro: o número de ações preferenciais sem direito a voto ou sujeitas a restrição no exercício desse direito não pode ultrapassar 50% do total das ações emitidas, tá certo? E quanto às vantagens políticas? O que a gente tem quanto às vantagens políticas? A gente tem ali, gente, na Lei 6.404/76, o artigo 18, o caput do artigo diz: o Estatuto, lembra que nós estamos falando aqui do Estatuto da SA, pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger, em votação em separado, um ou mais membros dos órgãos da administração da SA, que nós ainda vamos estudar. Aqui nós temos uma observação da expressão em inglês golden share. Para evitar que a desestatização seja contrária aos interesses nacionais, foi criada a golden share. O que é a golden share? É uma ação preferencial exclusiva do ente desestatizante com o poder de veto. Aonde que está ali? Previsão legal dela. No artigo 17, parágrafo 7º, que diz que nas companhias cujo objeto de desestatização poderá ser criada ação preferencial de classe especial, de propriedade exclusiva do ente desestatizante, a qual o Estatuto Social poderá conferir os poderes que especificar, inclusive o poder de veto, as deliberações da Assembleia Geral nas matérias que especificar, certo? Bom, agora aqui, letra C, nós temos a chamada ações de gozo ou fruição. Historicamente no Brasil, gente, não há, prestem bem atenção, não há ação de gozo ou fruição. Porém, nós temos aqui, olha a previsão legal, no artigo 44, parágrafo 5º, que diz: as ações integralmente amortizadas poderão ser substituídas por ações de fruição, com as restrições fixadas pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral que deliberar a amortização. Em qualquer caso, ocorrendo a liquidação da companhia, que nós já falamos, as ações amortizadas só concorrerão ao acervo líquido depois de asseguradas as ações não amortizadas, valor igual da amortização, corrigindo monetariamente. Então, isso aqui é só para a gente ter aqui, ó, a amortização. O que acontece? A antecipação de pagamento do acervo líquido. Então, o eventual valor remanescente após a liquidação e venda de bens, na hipótese de dissolução da companhia, o acervo líquido, gente, ele é repartido entre os acionistas,
conforme a proporção de ações de cada um. Então, pega uma empresa, vai vender, então nós vamos fazer todo o processo de dissolução, lembrando que aqueles valores que já foram pagos a título de amortização de uma determinada ação, eles vão ser atualizados e vão entrar no cômputo final, ok? Bom, aqui nós temos uma figura muito importante que é o acionista controlador, não é? O artigo 116 da Lei 6.404 de 76, como eu tenho dito, a Lei das SAs, dispõe a respeito do chamado acionista controlador. Presta atenção que o acionista controlador ele pode ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, ou pode ser um grupo de pessoas que estejam vinculadas por um acordo de voto, sob o controle comum que seja titular direitos de sócio, que lhe assegurem de modo permanente o que nós estamos tentando aqui, gente, consolidar a maioria dos votos nas deliberações das Assembleias Geral e o poder de eleger a maioria também dos administradores da companhia. Isso usa efetivamente o poder no gerenciamento da ação, ok? Também da companhia, assim sucessivamente. O que diz o artigo 116, então, da Lei 4.400, da Lei 6.404 de 76? O artigo 16 traz uma definição legal de acionista controlador. Ele diz ali, ó, entende-se por acionista controlador a pessoa natural, jurídica ou grupo de pessoas vinculados por um acordo de voto, cuidado com a expressão, sob um controle comum, né? E aí nós temos o quê? Letra A, titular de direito de sócio que lhe assegurem de modo permanente a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia. Letra B, importante ali, ó, usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. O parágrafo único ainda continua falando um pouco a respeito do acionista controlador, que deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir a sua função social. Lembra que no começo da matéria a gente estava estudando os princípios do direito empresarial? Aqui nós temos um desses princípios, que é o princípio da função social da empresa. Ele tem deveres e responsabilidade com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. Então, o acionista controlador é uma figura muito importante no campo do direito empresarial. Agora vamos falar um pouquinho aqui, gente, da alienação do controle, né, chamada aqui tag-along. A expressão inglesa tag-along significa o quê? É um mecanismo de proteção a acionistas minoritários de uma companhia que garante a eles o direito de deixarem, presta atenção, na sociedade, caso o controle da companhia seja adquirido por um investidor que até então não fazia parte dessa companhia. Então, eu tenho uma determinada SA e veio alguém que vai controlar e os grupos minoritários não acordam entre si sobre aquilo. Então, ele tem o direito de poder sair. Tem previsão legal para a companhia aberta e determina que a oferta pública de cada ação ela será no mínimo de 80%. Porque imagina, esses grupos minoritários, como eles vão sair, eles podem sofrer uma perda patrimonial muito grande. Então é garantido para eles um patamar mínimo de saída, que é o quê? 80% do valor pago na ação, com direito a voto no bloco de controle. Olha o que diz o artigo 254A da nossa Lei 6.404 de 76, a Lei das SAs. A alienação, direta ou indireta, do controle da companhia aberta somente poderá ser contratada sobre a condição, aí tem uma condição, essa condição pode ser suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente, aquele que vai adquirir o controle, se obrigue a fazer a oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, que são os acionistas minoritários, de modo que lhes assegure o preço mínimo de 80% do valor pago a essa ação. Tá joia? Porque isso aí garante a eles um mínimo patrimonial. Bom, acordo de acionistas. Gente, isso aqui também é muito importante. O acordo de acionistas é um contrato parasocial. Qual que é o objetivo dele? Ele visa regular o exercício do voto dos acionistas aderentes. Não se confunde com o estatuto social. Veja bem, o estatuto social é aquilo que constitui a SA.
Então, o que é o acordo de acionistas? O acordo de acionistas ele é feito entre um grupo de acionistas estabelecendo a relação entre eles. Não envolve a companhia, obrigando apenas os acionistas dela que são parte. Então, o estatuto social é entre cada acionista e a companhia vinculando, né, todos para com a companhia. O artigo 118 da Lei das SAs diz: os acordos de acionistas sobre compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, exercício de direito a voto ou de poder de controle, deverão ser observados pela companhia, quando arquivados em sua sede, hein? Então, qual que é a finalidade do acordo de acionistas? É estabilizar as opiniões e posições acionárias e consequentes diretrizes de votos. Além de tudo, eu quero que vocês entendam o seguinte: ele é extremamente importante para a companhia. Por quê? Porque dá segurança e estabilidade para os acionistas, blindando ali, né, a companhia de determinadas mudanças particulares, né? Qualquer momento querem mudar determinados arrobos de determinados grupos de acionistas. A segurança jurídica da SA é muito importante para o mercado. Tipos de acordo de acionistas. Gente, nós temos 3 tipos de acordo. Eu tenho um acordo de comando, que é para organizar o controle da empresa. Eu tenho um acordo de defesa, que é para reunir os minoritários e pleitear direitos com percentuais exigidos por lei. E eu tenho um acordo misto, que é firmado entre controladores e minoritários para evitar ou extinguir determinados litígios. Aí eu pus um exemplo na nossa apostila, só para que vocês possam ler, né? Então, João, 25% das ações, Eduardo, 20%, só um exemplo para que vocês leiam. Mais importante aqui é o artigo 118, parágrafo 8º, que diz que o presidente da Assembleia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia não computará, presta atenção, o voto proferido com infração do acordo de acionista. Então, veja, fizemos um acordo de acionista, esse acordo foi devidamente depositado na sede da empresa, porém, chega no dia da Assembleia, alguém vota contra o acordo firmado. Aquele voto não vai ser computado, porque ele está ferindo, lesando o acordo. Bom, vamos trabalhar um pouco aqui, 7.8, os direitos essenciais do acionista, está no artigo 109. Aqui no artigo 109 a gente tem: nem o Estatuto Social, nem a Assembleia poderão privar o acionista dos direitos que nós temos aqui, que são direitos essenciais. Vou falar só o primeiro, que é o mais importante, que é o direito de participar dos lucros sociais. Os demais que estão aqui também são lucros dos acionistas. Também são direitos dos acionistas. Vocês têm que ler com calma. E prestar atenção. Nem o Estatuto Social, nem a Assembleia, por mais soberanos que sejam, eles podem privar os acionistas desses direitos. O voto, observação, não é um direito essencial, gente. O voto, tanto que a ação preferencial, ela pode ter o direito de voto ou pode não ter o direito de voto, ok? Outro papel, né, que a gente fala assim, os papéis da Bolsa, aqui, ó, dentre os papéis da Bolsa de Valores, nós temos aqui as debêntures. Qual que é o conceito de debêntures? As debêntures, elas são, assim como ações, valores mobiliários, porém têm finalidade de quê? De captação de recursos para a companhia. O artigo 52 da Lei 6.404/76 nos traz essa definição. A companhia ela poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão, e se houver do certificado. A debênture, gente, ela é um título que gera crédito, como um mútuo, onde o mutuante ou debenturista ele possui direito de crédito frente ao mutuário, a companhia emissora, estabelecido na escritura de emissão, ok? Bom, nós temos aqui o título executivo extrajudicial. Caso a debênture não seja pago pela companhia emissora, o debenturista ele pode executar. E ele vai executar como? Já que se trata de um título extrajudicial, ele vai executar por meio de ação. Então, não possui prazo estabelecido em lei para o pagamento das debêntures. Por quê? Normalmente, a gente fala que as debêntures são títulos de médio a longo prazo. Quais as espécies de debêntures que nós temos, gente? O artigo 58 da Lei 6.404/76 deixa claro que nós temos as seguintes espécies de debêntures. Debênture com garantia real, que é aquela que tem algum
bem imóvel, garantindo ela, debênture com garantia flutuante, né, que pode flutuar, né, que pode ser valorização ou desvalorização, a quirografária, a subordinada. A ordem de classificação dos créditos na falência, nós ainda vamos estudar, é ter uma relação direta com o pagamento das debêntures. Isso aqui é só para a gente ter uma noção. Então, quando você tiver aqui, olha, por exemplo, essa é a ordem de pagamento. Nós vamos ter aqui a debênture com garantia real, a debênture flutuante, a debênture quirografária e a debênture subordinada. Como que ocorre a emissão das debêntures? A deliberação para a emissão das debêntures é da Assembleia Geral. Isso está previsto no artigo 59, parágrafo 1º, que diz que a companhia aberta, o Conselho de Administração pode deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, salvo disposição contrária no Estatuto, porque o Estatuto ele pode prever que isso não é possível. Bônus de subscrição, gente, é mais um papel que nós podemos ver circulando na Bolsa. Esse bônus de subscrição está no artigo 75, que fala que a companhia pode emitir dentro do limite, presta atenção, aqui está limitado, dentro do limite do aumento do capital social autorizado no Estatuto, títulos negociados denominados bônus de subscrição. O parágrafo único nos diz que os bônus de subscrição conferirão aos titulares condições constantes do certificado. Normalmente é o direito de subscrever ações do capital social, que será exercido mediante a apresentação do título à companhia e o pagamento do preço. Então, o que a gente tem aqui? O bônus de subscrição, então, ele dá direito? Sim, é o direito de preferência na compra das ações. Isso é o mais importante de vocês entenderem aqui. Outra coisa muito importante aqui que nós temos é o seguinte, isso só acontece na sociedade de capital autorizado. Então, grande parte das companhias hoje, elas são de capital autorizado. E aí, por isso, nós temos o artigo 68 na Lei 6.404 de 76, dizendo claramente, o Estatuto pode conter autorização para o aumento do capital. Por isso que a gente fala de sociedade de capital autorizada. Então, está autorizado no Estatuto o aumento do capital, ok? Bom, e por último nós temos aqui as partes beneficiárias, né? É um título também, é um papel que pode ser negociado, né? E aí o título confere o quê? Ele confere ao portador um direito de crédito eventual. Eventual, gente, se houver, consistente na participação dos lucros anuais estranho ao capital social. Ele só acontece se a companhia tiver lucro. Se ela não tiver lucro, não acontece, não recebe nada. Então, por isso que ele difere das ações, né? Porque ele não faz parte do capital social, faz parte do que nós entendemos aí, né, como lucro. Olha o artigo 46 da lei da SA, diz o quê? A companhia pode criar a qualquer tempo títulos negociáveis sem valor nominal, estranhos ao capital social, denominados partes beneficiárias. Aí eu tenho aqui alguns dispositivos de lei que eu sempre coloco aqui para vocês entenderem o que são as partes beneficiárias. Quero que vocês leiam com calma, pelo menos para entender, né? Que são artigos importantes, pelo menos para vocês lerem, que eu não preciso ficar detalhando muito aqui. Bom, aí a gente já entra na parte final da nossa aula, esquemas de memorização. Trouxe aqui da companhia aberta e companhia fechada, que está no artigo SA, artigo 4º da lei das SA. Então, a companhia, eu posso ter uma companhia aberta, companhia fechada. É só para vocês conseguirem fazer os nossos esqueminhas, os nossos mapas mentais. Tá joia, pessoal? Trouxe aqui também das ações um esqueminha para estimular, incentivar vocês. Aqui a classificação, né, quanto aos direitos, espécies, nós temos ordinárias, preferenciais, de fruição. Aí depois nós temos outras formas de classificação. Esse é o final da nossa aula, pessoal. Quero que vocês continuem desenvolvendo o caderno nosso, com muito capricho, muito cuidado. Espero que vocês tenham entendido bem, estudem bastante, porque como eu sempre digo, todo esforço será bem recompensado. Tá joia, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.